Você não está cansada da vida, você está cansada de sobreviver. Dorme e acorda cansada, faz tudo certo, mas ainda fica aquele vazio, super incomodada. Hoje eu quero te explicar por quê. Mesmo depois dos 40, a gente começa a ter esses cansaços excessivos, e isso não é uma coisa ruim. E é sobre isso que eu vou falar hoje para você. Pra quem não me conhece, o meu nome é Ludmila Lorena, eu sou consteladora familiar e faço acompanhamento terapêutico para você que busca aí resgatar e encontrar de novo a sua verdadeira identidade, quem você é no mundo. Quando eu falo da gente viver no modo sobrevivência, o que que é viver nesse modo sobrevivência? É quando a gente está vivendo num lugar que a gente está sempre fazendo tudo para todo mundo. É como se a nossa identidade estivesse do lado de fora. Para ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional, é tudo para fora. E a gente fica o tempo todo ali fazendo tudo para todo mundo. E a gente? Onde que a gente fica nisso? Porque a gente aprendeu que para a gente ser amada, a gente precisa servir. Isso é uma coisa muito feminina que já vem enraizada nas nossas histórias, a forma como a nossa mãe ali faz esse movimento, né? E tá sempre ali servindo todo mundo, fazendo tudo para todo mundo, deixando ela para depois, as nossas avós, e como a gente aprendeu a amar, a trazer o nosso amor, né? Trazer a nossa linguagem para o mundo. Nossa forma que a gente tem a nossa linguagem do amor é a forma como a gente aprendeu a ser amado. Então a gente aprendeu a ser amado daquela forma que as nossas mães, as nossas avós nos ensinaram, sempre nesse servindo, deixando ela sempre para depois, e a gente aprende que isso também é a forma de amar. Então, e a gente vai ficando aonde? No modo de sobrevivência, porque a gente não olha pra gente, a gente não olha para as nossas demandas, o que é pra gente é sempre para depois. E às vezes também a gente fica muito frustrado esperando que alguém veja o nosso valor por tudo que a gente faz. E aí vem uma chave de virada, a primeira aqui do vídeo, que ninguém vai fazer nada por você, você que precisa fazer. Então, o primeiro lugar que você precisa pensar, o que você está esperando do outro, sempre, sabe, assim, eu queria que a pessoa me desse mais atenção, eu queria que as pessoas me dessem mais reconhecimento, eu queria que as pessoas me agradecessem. Enfim, cada pessoa tem a sua peculiaridade do que a gente queria do outro. Então, começar com esse movimento para sair desse movimento de sobrevivência é você começar a se dar o que você gostaria que o outro desse para você, porque o outro, ele não te trata como você merece, ele te trata como ele é. Você é que se trata como você se merece e ensina o outro a te tratar também como você merece. Então, importante você entender que para a gente começar a sair dessa sobrevivência, desse looping que a gente vai ficando, andando em círculos, a gente precisa começar a desenvolver o nosso auto-amor por nós mesmas, a gente que faz pra gente, a gente que entende o nosso verdadeiro valor, começar a tratar a gente mesmo como melhor amiga. Esse auto-amor, ele é uma utilidade pública. E aí, o que que acontece? Quando a gente vai chegando na metade da nossa vida ali, aos 40, que é a nossa crise da meia-idade, Jung fala muito sobre isso, até os 40 anos a gente está no automático, a gente está nesse modo sobrevivência, querendo construir o que falaram pra gente que seria legal, ou que a gente aprendeu que seria, ou que os nossos pais disseram que seria, e aí a gente vai vivendo ali para construir o que a gente pensou que seria ideal. E aí chega nesse lugar que você pensa, nossa, eu já tenho filho, já casei, já consigo ter meu dinheiro, mas ainda tem um vazio. É nesse lugar que é caótico, super caótico, mas a gente começa a entender que a gente está no modo de sobrevivência, a gente está ali só para sobrevivência. E nesse lugar a gente começa a olhar para a gente e pensar, não, eu acho que eu posso começar a fazer diferente. Claro que não é tão simples assim, parece um caos, mas esse caos ele é super positivo na vida de vocês, mulheres, porque é nesse lugar que a gente para pensar, porque enquanto a gente está no automático, só sobrevivendo, a gente não está vendo, mas de repente a gente fala, chega, isso aqui está muito para mim, estou cansada, estou exausta, eu preciso respirar, eu preciso olhar mais para mim, eu preciso cuidar de mim. Aí nesse lugar é que as coisas você começa a fazer o seu caminho de volta para você. E aí você não está só cansada, você está nesse autoabandono, nesse lugar de autoabandono, porque tudo isso que a vida vai trazendo para a gente colocando a identidade para a gente ser perfeita o tempo todo, a gente vai perdendo nós de nós mesmos e vamos nos abandonando. Que o convite aqui é trazer clareza para você nisso, para quê? Para a gente parar de ser a mulher ideal, para a gente começar a ser uma mulher real, que é essa mulher que não precisa dar conta de tudo, que não é perfeita, porque é uma mulher inteira. E o que é uma mulher inteira? A mulher inteira é essa mulher que tem um lado positivo, sim, né? A gente tem todas as nossas habilidades, mas a gente também tem as nossas dificuldades, a gente também tem as nossas fraquezas, a gente também tem os nossos sentimentos que nem sempre são sentimentos, a gente às vezes sente raiva, fica triste, fica chateada, e aí a gente começar a olhar para isso, integrar essa mulher e trazer ela de volta, né, para esse alto amor, e a gente começar a acolher tudo que a gente sente, tudo que a gente gosta, porque muitos de nós às vezes
muitas de vocês, né, veem muito sessão totalmente no errado, achando, não, mas é porque eu não sou assim, porque eu tinha que ser diferente, eu tinha que fazer assim, eu não sou uma boa mãe, é porque eu sou assim. Gente, vamos sair do errado de vocês, a gente é o melhor que a gente consegue ser, não que nós não tenhamos que melhorar, a gente precisa melhorar sempre, mas primeiro, para a gente conseguir fazer um pouquinho diferente, a gente tem que entender o que a gente é, olhar para a gente, sentir o que a gente sente, se perceber, trazer para dentro tudo que a gente quer colocar para fora, porque a gente só quer, a gente fica nessa consciência pessoal, né? Ah, isso aqui serve, fica. Isso aqui não serve, joga fora. Isso aqui serve, fica. Isso aqui não serve, joga fora. Mas e aí? E alguns sentimentos que fazem você ser inteira? E muitas vezes a gente quer deixar alguns sentimentos que fazem a gente ser o que a gente é hoje, a gente quer excluir. A gente quer excluir um monte de coisa. A gente precisa começar a olhar para aquilo ali, ver o efeito que isso tem dentro da gente, trazer clareza, para a gente começar a poder fazer um pouquinho diferente e sair dessa sobrevivência, que a gente fica exausta porque a gente quer fazer tudo para todo mundo, a gente não pode sentir, a gente não pode reclamar, a gente não pode chorar, a gente não pode ter raiva. Isso, gente, deixa a gente exausta. E também a gente vai chegando nessa fase da metade da vida, a gente vai entrando, a gente fala que é uma geração sanduíche, né? A gente precisa atender as demandas dos nossos filhos e os nossos pais começam a ficar velhos. Então a gente precisa atender a demanda de todo mundo, fazer tudo para todo mundo, ser a boa filha, ser a boa irmã, ser a boa mãe, ser a boa esposa, ser a boa profissional e de repente começa a vir um caos, que é um caos positivo, chega, eu não tô dando conta, isso aqui tá muito para mim, tá pesado, tá difícil, tô cansada, tô exausta, e a gente lá com nossos tentáculos querendo dar conta de tudo o tempo todo. E é nesse lugar que é o convite, vamos começar a voltar. Então, quando que você tá no final dessa sobrevivência? Quando você entende que você já não está dando conta mais. E aí, muitos de vocês acham que vocês estão péssimas porque vocês não estão dando conta. Não, é nesse lugar que está o nosso caos positivo, é nesse lugar que a gente começa, espera, para, vamos olhar aqui para mim, até onde eu dou conta de ir, né? Trazendo, começando a trazer a mulher madura. Por quê? Porque até então, essa mulher, ela quer ser madura, ela quer ser perfeita, ela quer ser ideal, mas isso não é maturidade, isso não é ser uma mulher ideal, porque a mulher ideal não existe, a gente não tem que dar conta de tudo, e aí a gente precisa começar a pedir ajuda, sair da nossa autossuficiência, começar a entender, sair da nossa autoimportância, começar a soltar o controle, entender que a gente não precisa ficar controlando a vida dos nossos filhos adultos, dos nossos maridos que são adultos, eles não são crianças, nossos pais também, eles vieram primeiro que a gente, eles são grandes e nós somos pequenas, a gente não tem que achar que a gente é maior do que os nossos pais e tem que resolver todos os problemas deles. Quando a gente já nasceu, eles já existiam. Então a gente tem que entender que a vida vai para frente e a gente não tem que ficar. Não que a gente não tenha que ajudar os nossos pais, mas é a postura de peso que esses pais começam a trazer na vida da gente, como se a gente tivesse que ser pai dos nossos pais. Nós não temos que ser pais dos nossos pais, nós não temos que ser pais dos nossos parceiros, a gente não tem que ser mãe e pai de todo mundo, a gente precisa. Os nossos filhos, quando eles são pequenos, a gente inunda eles de amor, mas à medida que eles vão crescendo, a gente começa a recolher um pouco esse amor para que eles tenham força para poder ir para o mundo. Então vocês entendem que é um movimento que a gente precisa fazer de soltar, de sair do controle, de começar a sair da autoimportância, que tudo tem que ser a gente. Não, vamos deixar os adultos com o que é deles, vamos começar a soltar o controle da vida, vamos começar a voltar para a gente. É nesse lugar que a gente vai começar a entrar em caos, porque sair desse controle nem sempre é muito fácil, é um movimento profundo que a gente precisa fazer com a gente mesmo. Por quê? Porque é um movimento de volta, de desimportância, de achar que não precisava de ninguém, a gente precisa de pedir ajuda, de prepotência, porque a gente também fica nesse lugar achando que a gente tem uma potência que a gente não tem, porque essa mulher ideal nada mais é do que prepotente, porque ela tem uma potência maior do que ela é. Aonde que já se viu a gente achar que a gente vai dar conta de tudo? E não pode reclamar, não pode chorar, não pode surtar, não pode ter raiva, nem pode ficar deprimida e muito menos doente. É uma irrealidade que a gente vive, uma falta de alto amor suprema, porque ninguém vai. As pessoas, enquanto você está fazendo tudo para elas estão muito satisfeitas, elas estão muito felizes, porque você está fazendo tudo para elas. Ninguém quer saber se está difícil para você, se está pesado para você. Não, você está fazendo, está todo mundo feliz. Na hora que você começa a se recolher para você e colocar os seus limites e voltar para essa mulher madura, ver até onde você consegue, começar a soltar o controle, as pessoas também não vão gostar, porque
porque elas queriam que você ficasse ali disponível para elas. Então, vocês entendem que é um movimento caótico mesmo, mas é um movimento muito necessário para a vida de vocês, para vocês começarem a se priorizar, começar a olhar para vocês de verdade, cuidar de vocês, porque ninguém vai fazer isso. Ninguém vai cuidar da sua criança ferida. A sua mamãe, o seu papai não vai vir pegar você mais no colinho, porque você já é uma mulher adulta. A única pessoa que pode fazer isso para você é você por você mesma. E se você não estiver fazendo, ninguém vai fazer. E você vai ficar aí autoabandonada, adoecida. Depois que você passa dessa crise da meia-idade, vem a sua menopausa. É nesse lugar que a gente adoece, quando a gente não consegue resolver essas questões, que a gente fica louca ali, perdida. Às vezes a vida vai ter que dar um chacoalhão, porque a gente acaba ficando adoecida, depressiva, ansiosa, adoecida. A verdade é essa. E esse movimento, quando você percebe que você precisa começar a colocar limite, você precisa largar alguns padrões, algumas coisas, histórias que você está repetindo ali dos seus pais. O movimento não é você largar tudo, deixar sua família para lá, fazer um movimento radical. Não é esse o movimento. O movimento é você começar a olhar para você, olhar os seus limites, até onde você dá conta. Parar de se abandonar. E não precisa ser grandes passos. Você pode começar com pequenos passos ali para não se abandonar, pequenos passos para colocar limite, que muitas pessoas, mulheres falam para mim, Ludmila, mas eu não consigo. Eu falei, qual que é o pequeno primeiro movimento que você consegue fazer para colocar um limite ali? Para você parar de se abandonar, que você fazer um movimento de auto-amor para você. É você começar a olhar a situação e começar a se recolher para você, mas não é abandonando tudo. Não precisa ser isso. Porque é tirar a sua identidade do lado de fora e começar a trazer a sua identidade para você, entender que você tem importância também, né? Que você vai, algumas coisas você não vai conseguir deixar de fazer, mas algumas você pode delegar, você pode pedir ajuda, você pode soltar, começar a pensar nisso devagar. É um processo, tá? As pessoas ficam muito preocupadas com o resultado, mas se você não começar esse processo, agora é um processo, é passo a passo, é dentro do que é possível. Então, qual que é o primeiro passo desse processo? O primeiro passo desse processo é você tomar consciência. Gente, tá difícil, tá pesado, tô em crise, tô cansada, tô exausta e eu não posso mais viver assim. Então você precisa trazer consciência e tomar a sua primeira decisão. E a partir dessa primeira decisão, não é tipo, uou, vou mudar de país. Não. Agora o movimento é, qual que é o primeiro passo que eu posso fazer aqui de auto-amor para mim mesma? Para poder colocar mais limite, para parar de me auto-abandonar, começar a olhar mais para mim. Então a gente começa a fazer as nossas escolhas para a gente começando a voltar para quem nós somos. Então é todo um processo que precisa ser feito e eu acredito que seja um processo para a vida inteira, né? Porque é muitas demandas em cima do feminino, muitas demandas em cima das mulheres que já vem de um coletivo ali das nossas ancestrais muito pesado que a gente vem carregando e a gente precisa começar a olhar para isso com mais amor, para a gente começar a sair desses padrões. Não é tipo deixar tudo para trás, não, a gente começar devagar, a gente não tem que consertar a história delas, as condições delas eram aquela, mas hoje a gente pode fazer sim um pouquinho diferente, com mais maturidade, escolhendo por nós. Porque quando a gente escolhe por nós, uma mulher começa a se escolher por nós, claro, com muita doçura, com muito amor, a gente está escolhendo não só por nós, mas por todos à nossa volta. Porque as pessoas também se espelham muito na gente, né? Os nossos filhos. A gente quer que os nossos filhos cuidem da vida deles, mas a gente não cuida da gente. A forma como eles aprendem a ser amado, eles vão repetir essa história. Então a gente começar a entender que uma mulher curada, ela muda tudo em volta. A gente libera as próximas gerações para começar a fazer diferente. Até aqui foi assim, mas daqui para frente a gente pode fazer um pouquinho diferente. E como que a gente faz um pouquinho diferente? Com o comportamental, com pequenos micropassos. Mas eles precisam ser começados. A partir do momento que você entende que você precisa virar essa chavinha. E quem vai cuidar de você é só você mesma. Existe sim uma mulher aí dentro de você que está cansada de sobreviver e quer viver a vida. Vamos começar a olhar para essa mulher e começar a fazer escolhas para vocês. Eu estou aqui para trazer isso, trazer sua identidade de volta. Para quem está em Belo Horizonte, região, vou fazer um evento presencial focado na sobrevivência, para tirar a mulher desse lugar. Um tempo, né, uma manhã no Dia das Mulheres, muito especial, eu e a Joana Dark, uma terapeuta maravilhosa. Nós vamos fazer esse movimento com as mulheres, de voltar, né, trazendo yoga, exercício sistêmico, meditação, para esse movimento da gente conseguir voltar para a gente mesmo. Você que não está em Belo Horizonte, não tiver como fazer esse evento, me procura, me chama, vamos fazer uma constelação, vamos fazer um acompanhamento, mas você precisa começar a escolher fazer um movimento de volta para você. É sobre isso que eu venho trazer hoje. Toda quarta-feira tem
vídeo novo no canal. Se você gostou, se o assunto é relevante, compartilha com as suas amigas que precisam ouvir sobre isso, que precisam se cuidar mais. Vamos espalhar isso no mundo, vamos trazer mais consciência para o mundo, vamos trazer as mulheres de volta para a sua verdadeira identidade. Esse é o meu propósito. Eu peço que vocês estejam comigo junto aí, porque mulheres curadas curam o mundo. Muita gratidão. Namastê.